O jogo, vamos mostrar o que foi a exibição do Flamengo ontem em Itaquera, como o gramado do Corinthians ajuda, inclusive, um time tão bom quanto esse do Flamengo a mostrar todo o seu potencial. Contigo, Lino! Bom, Rizek, eu não diria que eu vou discordar do PC, porque eu concordo com a abordagem dele. O Paulo César falava que o Flamengo não negocia resultado. Eu acho que o Flamengo não negocia 1-0. O Flamengo não negocia resultado apertado. O Flamengo não aceita ficar desconfortável num jogo. Pelo contrário, quando o Flamengo entra, ele entra para fazer 1, 2, 3, resolver, e foi o que ele fez no primeiro tempo. A gente, até pelo que o jogo estava desenhando, tinha a sensação de que o Flamengo faria muito antes 1-0. O Flamengo pressiona no meio-campo, o time do Corinthians tem dificuldade com saída de bola, o Corinthians tomou um gol em saída de bola, o Corinthians toma gol em bola pelo alto, o Corinthians foi inferior em tudo, mas principalmente era claro que isso aconteceria, porque o time do Flamengo, pelo jeito de jogar, encaixa perfeitamente no jeito de jogar do Corinthians. Essas dificuldades que o Corinthians tem, dos 3 volantes no meio campo, do jogo pouco pensado, da incapacidade que o time tem de ligar bola longa, porque não tem ninguém nem com qualidade para achar os caras com um pouco mais de velocidade pelo lado. Então, era a vítima perfeita para o Flamengo. Agora, que o Flamengo deu uma tirada de pé legal no segundo tempo, deu, e eu aprovo isso. Ao contrário daqueles que acham que um time tem que jogar num campeonato longo como esse, 90 minutos para golear, para fazer o máximo, eu acho que você tem que jogar um campeonato, você tem que jogar uma temporada. Resolver o jogo, fez 2, 3, 4, preserva um, tira outro, administra. A estrada é muito longa, Rizek. Os grandes times fazem isso. Eles não jogam uma partida só, eles jogam uma temporada e é nisso que você tem que pensar. Cara, mas mesmo tirando o pé, na opinião de vocês, o Flamengo ainda marcou um 4º gol com o Bruno Henrique. E, na verdade, ele perde o gol de forma espetacular e quando vai marcar, tá em impedimento. Então, até quando tirou o pé, o Flamengo continuou sendo superior ao Corinthians, né? O Corinthians só foi levar algum perigo ao Flamengo nos últimos 10 minutos, com a fatura já liquidada, não? E aí, PC? Mas sim, acabou de versão balé, né? Ah, sim, nos últimos 10 minutos. Eu não consegui ver essa tirada no pé, não. Acho que o Flamengo foi superior o jogo inteiro. Os últimos 10 minutos é que o Corinthians conseguiu dar um calorzinho ali e acabou fazendo o seu gol. Fala, PC. Fala, Lino, fala. Uma frase para completar. O Corinthians é aquele que deu o título brasileiro do ano passado para o Flamengo. Não esqueçam disso, né? Por quê? Mas qual a relação? Não entendi a sua lembrança. Aquele que te ajudou um dia pode te ajudar depois também. Você dá uma aliviada. Não tem como não dar uma aliviada. Ô, louco! No jogo de ontem era natural. Que isso? Será? Duvido. Fala, PC. O André, eu vi de forma diferente. O Corinthians teve pressão 12-8 nos últimos 10 minutos, mas o Flamengo jamais deixou de ter o controle do jogo. Chegou aos 3-0 com uma facilidade incrível. Concordo com o Lino, você não joga uma partida, você joga o campeonato. Agora, você tem que mostrar qual é a sua postura no campeonato, nas partidas. E ontem foi, mais uma vez, uma demonstração de qual é a postura do Flamengo para o campeonato. Vai ser essa, isso é inegociável, independentemente do adversário. O adversário de ontem, o Corinthians, é um time limitadíssimo, dirigido por um técnico ainda em formação, que é o Silvinho. É um time que só tem uma jogada, efetivamente. Me parece que o escape do Corinthians é sempre a bola no Gustavo, para ver se aí, num contragolpe, consegue criar alguma situação efetiva. E pegou um adversário que não lhe permitiu elaborar esse tipo de jogada. Há uma distinção entre um e outro, muito. Mas, assim, diferentemente do que pensa o Lino, para mim, o Flamengo não se acomodou na partida. Ele apenas viu que aquele adversário era um adversário que não estava exigindo tanto. Fazendo uma comparação, uma analogia. Se por acaso o Corinthians começasse a tentar fazer alguma coisa, o Flamengo teria ido lá, feito o 4º e o 5º. Até porque quando virou 3-0, a gente foi para o intervalo, 10 entre 10 pessoas que acompanhavam o jogo sabiam que não havia a menor possibilidade no segundo tempo a história do jogo mudar. De toda forma, vamos ver o que o Renato falou. Foi perguntado ao Renato. O Flamengo tirou o pé depois dos 3-0 do primeiro tempo? Vamos ver o que disse o técnico do Flamengo.
Não foi um pedido meu, mas fica difícil, né, de você jogar 90 minutos da maneira que a gente joga, sufocando bastante o adversário, não deixando ele jogar, marcando pressão, até porque nós havíamos feito praticamente o resultado, e isso é normal, da equipe valorizar um pouco mais a posse de bola, não correr tanto quanto no início do jogo, até porque, como eu falei, você jogar 90 minutos dessa maneira é uma coisa quase que impossível. E além do mais, a gente estava tocando a bola, trazendo um pouco do adversário para dentro da gente, para que a gente pudesse abrir espaço. Acredito que se a gente tivesse caprichado mais no último passe, principalmente no início do segundo tempo, nós poderíamos ter feito mais gols. Mas está de bom tamanho. A equipe jogou muito, está de parabéns, eu já falei isso para eles. Importante que a gente conseguiu mais 3 pontos fora de casa contra uma grande equipe que é o Corinthians. PVC? Não, o Flamengo finalizou 17 vezes. Se você for olhar pro scout da partida, você vai ver que não foi tanto de tirar o pé. Agora, muitas vezes você vai administrar um pouco mais, você vai correr um pouco menos. Eu acho que o Flamengo tem essa volúpia. O instinto do Flamengo é atacar o tempo inteiro. E essa é a diferença que a gente tem notado, que faz o Flamengo, quando você olha pro Flamengo e acha um Flamengo um time diferente dos outros times brasileiros, mesmo na comparação com o Palmeiras e Atlético. Eu não sei se o Flamengo vai ser campeão brasileiro. O campeão brasileiro ou vai ser o Palmeiras, ou vai ser o Atlético, ou vai ser o Flamengo. Um dos três vai ser campeão brasileiro. E o Flamengo pode conseguir ter uma força enorme nas Copas e não conseguir tirar esses 2 pontos, que hoje é a diferença real para o Palmeiras. O Flamengo perdeu 12 pontos, o Palmeiras perdeu 10 e o Atlético perdeu 11 pontos nessas primeiras 14 rodadas. Agora, o fato é que a gente olha para o Flamengo jogando e parece Barcelona e Real Madrid de 10 anos atrás. O Real Madrid podia ganhar o campeonato, mas o melhor time era o Barcelona. É muito parecida a relação. Eu não estou dizendo, Gabigol não é o Messi, não tem Vila e Pedro, não tem Xavi e Iniesta, não é esse o ponto, mas é a diferença de padrão. O Flamengo entra em campo e você pergunta de quanto vai ganhar. E o Corinthians hoje seria o quê? O Betis, então, nessa comparação com o futebol espanhol, né? Nesse momento. Não, o Corinthians é o Atlético de Madrid em uma fase. Eu acho que o Betis, nesse momento, cai melhor para a equipe alvinegra. Mas olha só, o PVC falou dos 3 grandes candidatos ao título por razão não só de colocação na tabela, eles nem são os 3 primeiros, mas por força de elenco, né? O Flamengo já enfrentou o Palmeiras, foi 1-0 o Flamengo, um jogo bem equilibrado. O Flamengo perdeu, aliás foi atropelado pelo Atlético Mineiro no Mineirão, mas o Flamengo estava desfalcado dos jogadores da seleção brasileira e estava tendo o retorno do Arrascaeta, era o primeiro jogo do Arrascaeta após Copa América. Então é difícil avaliar... E o Rogério caiu depois. Rogério caiu, exato. Assim como o Domenech caiu ano passado perdendo para o Atlético. Eu sei. Não, então é que é difícil projetar, a gente já viu... não vimos ainda Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentarem nesse campeonato, mas já vimos os outros jogos. Só que tem uma novidade aí, né? Que é a chegada do Renato. E como este Flamengo melhorou com o Renato, porque os 2 jogos que o Flamengo fez contra o Galo e contra o Palmeiras foram na era Rogério Ceni. Era de um título brasileiro, de um time muito forte, é o mesmo elenco, descontados os desfalques que o Flamengo tinha. Mas com o Renato a coisa melhorou. Inclusive, eu quero mostrar os números do quarteto fantástico do Flamengo com o Renato, né? O Gabigol, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e de volta o Everton Ribeiro, porque ele jogou muito bem ontem. O Gabigol marcou 5 gols e deu 2 assistências em 6 jogos com o Renato. O Arrascaeta, Bruno Henrique, perdão, tem em 4 jogos 5 gols e 1 assistência. Em 4 jogos. O Arrascaeta tem 6 assistências e 2 gols em 6 jogos. E o Everton Ribeiro, que vinha um pouco abaixo, está crescendo com o Renato. Marcou ontem o seu primeiro gol com ele, foi o melhor em campo e deu 2 assistências. Então a gente está vendo uma subida de produção do time do Flamengo e dos jogadores do Flamengo nas mãos do Renato. Vocês não acham que o time está subindo de produção? Ou vocês... Sim. Né? Fala, PC.
Tá, o Paulo Vinícius hoje na coluna dele na Folha de São Paulo, ele tocou num ponto interessante, sobre a leveza que o Renato dá ao ambiente. É sempre importante ressaltar que o Renato não é só o cara de vestiário, de vamos lá, você tem que dar o seu melhor. Isso é querer minimizar a capacidade do Renato. O Renato pode não gostar de falar sobre futebol em entrevista, geralmente ele não faz isso. Outros técnicos gostam de ser mais didáticos, exemplificar, dizer o que fizeram aqui e ali. Não é o estilo do Renato. Agora, uma coisa que o Renato tem de forma bem presente é o olhar aguçado para ver como está o ambiente. Some-se a isso o seu trabalho de estratégia, da questão da definição tática. Se você olhar com mais apuração para o desempenho e comportamento do time, você vai observar que tem mudanças, que não são alardeadas por ele, porque não é da personalidade dele fazer isso, né? Agora, fundamentalmente, me parece um Flamengo menos engessado, destravado, e em vários aspectos. Everton Ribeiro, que você falou, foi ontem o melhor jogador. Antes de sair para a Copa América, era um jogador travado, contido. Aí tem uma série de questões que muito provavelmente a gente não sabe quais são, mas que certamente agora tem a contribuição do Renato para destravar. E já que o Renato não fica falando muito de tática do time dele, cabe a nós tentar explicar. O que mudou, fora o astral, que é óbvio, né? Acho que o PVC travou, né? Então eu vou para o Lino. Fora o astral, que é óbvio... Chama o Renato. O astral que ele trouxe ao time, que é uma coisa óbvia, todo mundo percebe. O que você enxerga de diferença na maneira de jogar desse time nesse universo de 6 jogos com o Renato, Lino? Eu acho um Flamengo muito mais preocupado com o próprio Flamengo. O Rogério e outros treinadores, eles têm o hábito de planejar jogo muito também em função de virtudes do adversário, né? Trabalhar com certos movimentos que tem a ver também com movimentos ameaçadores ao próprio Flamengo. Acho que isso lá na frente pode ter um preço. Eu não te diria que isso é a solução para o bom funcionamento do Flamengo, não. Porque na hora que o Flamengo tiver que se preocupar com bola parada, contra-ataque, equipes mais articuladas, defesas mais sólidas, um jeito talvez mais forte de jogar, gramados que prejudiquem realmente, né, que sejam pesados ao ponto de tirar um pouco da mobilidade do time, a hora que o ambiente ficar desfavorável, é que eu quero ver o Renato. Quero ver o Renato compreender o jogo do adversário, quero ver o Renato fazer evoluir o jogo do Flamengo. Mas é inegável que o time hoje tem mais aproximação, um jogo por dentro mais eficiente, passagens pontuais e mais interessantes de laterais também. O Felipe Luiz continua passando por dentro, mas ele é muito mais cuidadoso agora. Ele tem uma estrutura de meio campo que aproxima o Everton Ribeiro do Arrascaeta. Eles às vezes ficavam muito distantes com o Rogério Ceni. Então tem uma lógica de funcionamento, de aproximação no time do Flamengo que parece se aproximar do que o Jorge Jesus fazia. Agora, o Jorge Jesus fazia isso e também olhava muito bem os adversários. Quero entender o Renato nos grandes desafios daqui para frente.